Boa noite, irmãos. A paz do Senhor seja com todo o povo de Deus. Amém? Glórias a Deus por nós estarmos aqui, né? Hoje, aí, podendo mais uma vez compartilhar da palavra do Senhor com os irmãos. Creio, meus irmãos, que em tudo que está acontecendo, Deus está querendo nos ensinar algo. E nós temos a cada dia aprendido mais com o Senhor. Hoje nós estamos entrando, louvado seja o nome do Senhor, no terceiro elo da campanha, a purificação da família. Tenho certeza que Deus já operou e está operando nas nossas vidas, dentro dos nossos lares, e eu tenho certeza que muitos dos irmãos que começaram essa campanha estão podendo presenciar o mover de Deus, do Espírito Santo dentro da sua casa. Jesus, Ele é lindo. Ele está conosco a todo momento, a todo instante. Tem dia que nós podemos ver mais do que nós temos visto, né? O mover de Deus na nossa vida. Porque tem dia que as lutas são maiores, tem dia que as afrontas são maiores, mas a cada dia o Espírito de Deus tem demonstrado amor para conosco, nos defendendo e nos guardando de todas as ações do inimigo. No dia de hoje, no terceiro elo, eu convido os irmãos, né, que está aí posicionados, a abrirem a sua Bíblia, a palavra de Deus, no livro de 2 Samuel. Nós vamos fazer a leitura hoje para continuar dando continuação à palavra, né, porque nós já estamos aí desde o primeiro elo trabalhando, né, falando sobre a palavra, sobre a história do rei Davi. Então essa história é uma história muito linda. O rei Davi, através aí da sua jornada, né, nós podemos observar o quanto ele teve que ser forte. E eu creio que todas as coisas que nós temos visto e aprendido com ele vai poder servir para nós em algum momento da nossa vida. A história dele é uma história linda, é uma história que nós podemos ver aí que aquele que é escolhido e aquele que é ungido de Deus passa por luta, guerreia, peleja, mas vence. Eu convido você nesta noite a abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo de número 13, versículo de número 37. Nós estaremos dando continuação à palavra que foi pregada a semana passada. Já espero aí que todos estejam aí com a água preparada, porque ao término da palavra nós estaremos entrando mais uma vez na presença do Senhor e estaremos aí entregando a nossa oração, clamando pela nossa família, pedindo livramento para os nossos familiares, entregando a nossa vida mais uma vez nas mãos do Senhor. Este tempo é um tempo que nós vamos aí recebermos grandes livramentos da parte do Senhor. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor nesta noite. Mas Absalão fugiu e foi a Talmai, filho de Amiur, rei de Gesur, e Davi chorava por seu filho todos os dias. Todos os dias Davi chorava por todos os seus filhos. Todos os dias Davi chorava. E depois que Absalão fugiu e foi a Gesur e esteve lá 3 anos, e o rei Davi desejou ver a Absalão, porque estava já consolado acerca de Aminon, que tinha morrido. Vamos fazer novamente a leitura da palavra do Senhor. Mas Absalão fugiu e foi a Talmai, filho de Amiur, rei de Gesur, e Davi chorava por seu filho todos os dias. Lamentava pela vida de Aminon todos os dias, o seu filho primogênito. Glórias a Deus por essa palavra. Nós estamos trabalhando nessa campanha, estamos falando sobre a família. E Deus tem nos instruído e tem nos ensinado
e nesta noite não vai ser diferente. A semana passada eu havia trazido uma palavra que Aminon, o filho mais novo de Davi, o primogênito de Davi, havia ali violentado a Tamar, a sua irmã, que era uma princesa. E a palavra de Deus fala que depois que isso ocorre dentro do palácio, inúmeras tragédias continuaram ainda a acontecer. Quem se lembra da palavra que foi pregada na semana passada, se recorda que tudo isso passou a acontecer depois que Davi, decidiu tomar como mulher Betseba, a mulher de Urias. Urias era um homem que pertencia, era um soldado, um militar que pertencia ali ao exército de Davi. Era um homem fiel ao seu rei, que lutava ali defendendo as causas de Israel. Diz a palavra que um belo dia, Davi, ele se levanta e ele vai às partes mais altas do palácio. E ao invés de ir para a peleja, ele então chega a um determinado lugar onde ele consegue observar. E ali ele vê uma mulher, chamada Betseba, e ele começa a se interessar por essa mulher. Depois que Davi se interessa por essa mulher, inúmeras coisas terríveis começam a acontecer dentro do palácio. Davi, ele ali desperta nele um sentimento de prazer. A carne faz com que Davi ali deseje ter um relacionamento com a mulher de Urias, Betseba. Um sentimento totalmente diabólico e carnal. Nós podemos observar que Davi, ele tinha a mulher que ele queria. Deus havia tirado ele de lá, do meio do rebanho, das ovelhas malhadas, e havia colocado Davi no trono, havia lhe dado de tudo, não faltava nada para Davi. Mas depois que ele está ali no palácio, depois de uma grande caminhada com Deus, Davi, ele afronta Deus com o seu pecado. Ele pratica algo abominável diante do Senhor. Ele decide tomar para si, meus irmãos, aquilo que ele nunca poderia ter tomado. Ele decide pegar para si algo que era do outro, algo que era do próximo, que não era dele. Nós temos que tomar muito cuidado, porque aquilo que Deus tem dado para nós é bênção. Mas se nós desejarmos ou viermos até a tomar do próximo aquilo que Deus deu ao nosso próximo, com certeza nós iremos, da mesma forma que Davi afrontou Deus e cometeu esse pecado, nós também iremos cometer. Às vezes Deus tem dado algo para alguém e isso tem despertado, às vezes, no coração nosso um ciúme, uma inveja, porque infelizmente o homem pode conhecer a Deus, pode conhecer a palavra de Deus, mas isso não deixa, não impede que o homem venha desejar aquilo que é do próximo. Que nessa noite você possa refletir aí na sua casa. Você tem desejado tomar algo de alguém? Você tomou algo de alguém? Você aí trapaceou alguém para obter algo dessa pessoa? Eu vou te dar um conselho. Se você fez isso, você tem que colocar os seus joelhos imediatamente na presença do Senhor e deve pedir perdão para o Senhor e deve devolver aquilo que não é seu, que você tomou, que você pegou de volta para aquela pessoa que foi prejudicada, que foi aí, com certeza foi lesada por conta disso que você tomou dela. Deus não se agrada que nós venhamos tocar naquilo que não é nosso. O que é teu, o que é meu. Não vamos ultrapassar a linha de Deus, os limites de Deus. Tem muitas pessoas pagando um alto preço hoje, porque lá atrás trapaceou, roubou, causou prejuízos e danos morais, físicos e até mesmo espirituais para algumas pessoas. Então, a lei do retorno, ela vem. E depois que Davi, ele ali, além de tomar a mulher de Urias, de se deitar com ela, ele coloca
ordena que esse homem seja colocado na linha de frente da batalha. E Urias veio a perder a sua vida por conta disso. Davi agora, ele está marcado diante de Deus. E Deus ali levanta um profeta chamado Natã para ir até o palácio e este homem vai com toda a autoridade para falar a verdade para Davi. Mesmo ele sendo rei, mesmo estando ocupando um lugar, um cargo altíssimo, usando a coroa na sua cabeça, ele ali, ele tem que ouvir o que Deus tem para entregar para ele. Eu quero dizer para você que ainda continua existindo homens e mulheres de Deus. Aí, os Natãs ainda existem. E estes Natãs, eles estão dispostos a revelar, a falar e a entregar aquilo que Deus tem colocado na sua boca. Natã vai até o palácio, ele repreende, ele fala com Davi, mas antes disso ele conta uma história para Davi. Ele revela ali o que havia ocorrido, o que havia acontecido, mas não revela a Davi que o homem que havia ali prejudicado, ao viajante, que havia tomado a sua única cordeira, que havia ali, dado prejuízo, era ele. Ele não está ali ciente, até no exato momento, que quem havia cometido grande erro, que havia pecado contra Deus, que havia causado ali um grande problema para uma família, era ele. Ele não se dá conta que o pecador era ele. Muitas das vezes nós apontamos os dedos, apontamos o nosso dedo para cobrar de alguém. Às vezes gostamos que alguém seja repreendido, mas às vezes Deus está nos repreendendo e usando alguém para nos repreender, e nós estamos aí desconversando, achando que não é conosco, fazendo vista grossa e aí querendo tampar o sol com a peneira. Deus tem falado e Ele vai continuar falando. E aquilo que nós não queremos enxergar, Deus vai esfregar na nossa cara. Seja homem grande, seja homem pequeno, seja o ímpio, seja o justo, seja quem for. Aquele que comete um erro, aquele que falha, aquele que peca contra Deus, ele com certeza receberá uma palavra. E essa palavra indicará que ele tem que se arrepender dos seus pecados. Ele tem que se curvar diante do Senhor, se prostrar e pedir perdão por tudo aquilo que ele fez. Davi, quando ouve ali a palavra que foi entregue pelo profeta, ele desconversa. Ele, de maneira nenhuma, ele consegue perceber, ou se percebe e não quer aceitar, que quem havia feito um grande mal para o viajante era ele, que quem havia tomado ali a ovelha era ele. E então ele dá a sentença. Ele diz, o que naquela época era usado pelos judeus, a lei se referia que toda pessoa que causasse algum dano a outra, que ela deveria pagar 4 vezes mais. E Davi usa desta lei, para dizer ao profeta Natã que este homem que havia causado este problema, que havia prejudicado a este homem, ele deveria pagar 4 vezes mais, que deveria pagar quadriplicado. E agora, depois que ele dá a sentença, depois que ele decide aí dar a sentença, ele não sabia que a sentença ele estava dando para ele mesmo. Cuidado, porque da maneira que você julgar, você será julgado. Cuidado, para não ficar sentenciando as pessoas aí à torta direita. Olha para a tua vida, olha o que você tem feito, porque nós estamos vivendo um tempo em que Deus está aí mostrando de várias formas, de várias maneiras, que nós devemos nos arrepender. Nós devemos prestar atenção em tudo aquilo que nós temos feito. Depois que tudo isto acontece, Deus então entrega a palavra para Davi. Deus fala para Davi, deixa bem claro que por conta disso ele ia sofrer penalidades, que por conta que ele havia pego a mulher ali de Urias,
que devido ao que ele havia feito, ele ia pagar também. E agora a palavra do Senhor vem até ele, dizendo: assim diz o Senhor, eis que eu levantarei sobre ti o mal da tua própria casa. Então agora Davi vai sofrer as consequências por conta de tudo aquilo que ele fez. E pessoas inocentes vão ter ali praticamente o seu sangue derramado. Pessoas vão sofrer as consequências dentro da sua casa por conta das atitudes de Davi. Cuidado, você que é líder, você que é mãe, você que é pai, cuidado com as suas atitudes. Porque às vezes você não tem percebido, mas pessoas dentro da tua casa, às vezes têm pago, têm sofrido, têm passado por momentos difíceis por conta da tua negligência. Tome muito cuidado para não prejudicar as pessoas. Tome muito cuidado, porque as consequências vêm. Deus, se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Mas as consequências, elas virão por conta das nossas atitudes. O Senhor diz que aquele que ama, Ele corrige. O Senhor, apesar de nos amar, Ele tem nos corrigido, Ele tem nos disciplinado e vai nos disciplinar. Ainda que nós tenhamos que chorar lágrimas de sangue, ainda que nós tenhamos que botar a nossa boca no pó e gemermos, Ele vai nos disciplinar, porque Ele nos ama, porque por conta desse grande amor é que a disciplina vem. Então agora ele começa a ter que enfrentar inúmeros problemas dentro da sua casa. E agora nasce o filho, que ele teve com Betseba, nasce aí um menino e com 7 dias Deus leva o menino. Davi orou, Davi jejuou, clamou para ver se Deus curava e sarava o menino. Mas diz a palavra que no 7º dia Deus levou o menino. Depois vem acontecer o fato que Aminon violenta, a filha de Davi, a sua própria irmã, a irmã de Absalão. Ele violenta ela e desonra ela. E agora Davi, quando fica sabendo dessa situação, creio que Davi ele sentiu dentro do seu coração um dos piores sentimentos que um pai de família pode sentir dentro da sua casa. Porque quando alguém de fora se levanta contra os nossos filhos, nós sofremos, nós sentimos muito. Mas quando a guerra está acontecendo dentro da nossa casa, quando nós vemos um filho se levantar contra outro filho, quando vemos um irmão se levantar contra outro irmão, isso é muito triste. E Davi agora fica sabendo que a sua filha foi violentada pelo seu primogênito, Tamar. Foi violentada por Aminon. E depois que isso acontece, Davi, ao invés de disciplinar Aminon, o primogênito, ele então apenas ordena que ele saísse do palácio e fosse viver em um lugar mais distante. Ele não disciplina. Pela lei, ele tinha que ser disciplinado. Ele não poderia ter ficado impune da maneira que ele ficou. Será, por acaso, que Aminon era o queridinho do papai, o protegido do papai? Existem lares que existem o protegido do papai, existem o protegido da mamãe. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque isso causa revolta, isso causa tristeza, isso causa angústia no coração dos outros filhos, quando vê um filho cometendo um ato e ali um é disciplinado por menos e o outro faz tanto e não é disciplinado. Não faça vista grossa dentro da sua casa. Da mesma maneira que você corrige um, corrige o outro. Porque o teu amor não pode ser indiferente. Você não pode amar mais um filho que o outro. Você, é lógico que às vezes um filho é mais apegado com o pai, com a mãe, mas isso não pode de maneira nenhuma interferir no sentimento do pai e da mãe pelos filhos. Nós temos que amar os nossos filhos da mesma forma e da mesma maneira. Agora ele não disciplina ali Aminon. Aminon se sente mais protegido, ele se sente
como diz o outro, rei da cocada. E ele anda ali com o peito estufado dentro do palácio. Eu estuprei, violentei a minha irmã e olha aí, estou aí pronto para fazer outra. Mas o que ele não percebe é que Absalão está com os olhos em cima dele. Absalão, ele está indiferente com Amnon. Ele não fala nada, ele não cobra, ele não diz nenhuma palavra. Mas dentro do coração de Absalão havia despertado a ira contra Amnon. Absalão agora está pensando em vingar de Amnon. A única coisa que ele quer, meus irmãos, é vingar do seu próprio irmão. E isso acontece porque Davi não tomou as providências que deveria tomar. E agora o irmão está ali, revoltado. Por quê? Porque ele vê que as coisas acontecem da forma que acontece e o pai não toma atitude. Muitas das vezes dentro dos lares, nos dias de hoje, tem acontecido até crimes, Filhos têm saído de casa, às vezes têm caído na droga, na prostituição, por conta de atitudes como essa. Isso é muito sério e um dia Deus vai cobrar de nós a respeito das nossas atitudes. Ele deveria ter disciplinado, mas não disciplinou. E diz o texto que por 2 anos Absalão guarda aquilo no seu coração. Amnon olha para Absalão e vê que ele está irado, mas não sabe o tamanho da ira que Absalão está carregando dentro do seu coração. Até que depois de 2 anos, Absalão chega diante do pai e diz: eu vou dar uma festa. E essa festa eu quero que o senhor venha. Mas Absalão, quando convida Davi para ir nessa festa, quando ele convida o rei para estar ali indo nessa festa, o que ele estava querendo realmente é que o pai não fosse. Ou será que ele estava querendo que o pai fosse? Porque se o pai não fosse, iria acontecer. E se o pai fosse, ele iria presenciar a justiça, o derramamento do sangue do primogênito sendo derramado. Será que Absalão queria que Davi estivesse ali naquela festa? Será que o desejo maior de Absalão não era que Davi estivesse naquela festa? Eu deixo essa pergunta aí para você. Mas agora Davi diz que não vai. Ele então fala para Absalão dar a festa. Absalão prepara a festa. Mas o que Davi não sabe é que Absalão já deu ordem ali aos seus servos que executassem ali o que ele havia ordenado. As suas ordens deveriam ser cumpridas. E a ordem era: quando Amnon chegar na festa, depois que ele estiver bêbado, embriagado, vamos matar ele, vamos acabar com a vida dele. E agora Absalão trama a morte do próprio irmão, porque o pai não teve atitude. E eles preparam uma festa. Absalão prepara aquela festa, arruma tudo e convida Amnon. Depois ele fala com o irmão, ele convida o irmão para que venha participar dessa festa. Amnon não imagina o que está por vir, porque ele pensa: já se passaram 2 anos, meu irmão já me perdoou, ninguém mais fala sobre isso, creio que até mesmo Tamar já me perdoou. A pessoa, às vezes, muitas das vezes acredita que algumas coisas que são feitas, a pessoa consegue esquecer com facilidade. Tem pessoas que você tem conversado, até mesmo parentes seus, amigos seus, companheiros de uma grande caminhada aí que você conhece há muito tempo, que às vezes você feriu, magoou essa pessoa tem às vezes falado com você, tem ligado para você, tem frequentado a sua casa, mas ela está esperando a hora de te dar o troco. Então eu aconselho você a estar orando, aconselho você a falar com Deus, a pedir ao Senhor a cobertura dele, e que Deus venha tocar a tua vida, porque se tiver que ser consertado alguma coisa, que você tenha tempo de consertar, que você venha aí refletir sobre o que você fez, porque às vezes você despertou a ira em alguém, e essa pessoa tem te dado presente, tem te convidado para ir ali participar de alguma festa na sua casa, você tem ido, mas ela está esperando a hora, está
para executar o seu plano para te derrubar. Aminon é convidado e ele pensa: agora chegou o momento de eu voltar a ter comunhão com o meu irmão, com os meus irmãos. Agora, daqui a pouco, já que me convidaram para a festa, eu estarei de volta, vivendo no palácio, e tudo vai voltar ao normal. Mas Aminon não sabe que o convite que está sendo feito é o último convite que ele iria receber na sua vida. A festa é preparada, Aminon chega naquela festa, e depois que ele está embriagado, diz a palavra, que ele foi morto, foi executado pelos servos de Absalão e por Absalão. Agora há um rebuliço tão grande naquela festa, o povo fica desesperado e começam a correr, começam a fugir. E ali chega a notícia no palácio. A notícia que Davi recebe agora, enquanto ele está achando que Absalão está se reunindo com Aminon para voltar às pazes, o que ele não imaginava está acontecendo. Absalão já havia executado Aminon. E quando a notícia chega até o palácio, diz a palavra que Davi rasgou as suas vestes. E a notícia chega pior, muito pior do que o que verdadeiramente havia acontecido. Diz a palavra que um dos homens que estavam naquela festa foge e diz para o rei Davi: todos os teus filhos foram executados pelo teu filho Absalão. Davi rasga suas vestes e começa a chorar, fica desesperado. E então o filho de Simeia, ele chega e então ele fala para Davi que aquilo não havia acontecido, que Absalão havia apenas matado Aminon, que os outros filhos de Davi haviam escapado. Então, quando Davi recebe essa palavra, ele fica um pouco mais consolado. Depois que Jonadab chega, ele diz para ele que o que havia acontecido era que Absalão havia matado a Aminon. Eu quero dizer para você nesta noite que, apesar de você ter recebido tantas notícias ruins, às vezes você tem ficado aí à espera de uma notícia boa e você pensa: quando é que essa notícia vai chegar? Eu quero dizer para você que o inimigo tem usado pessoas para vir falar para você, para trazer para você somente notícias ruins. Mas o Espírito Santo de Deus usa a minha boca para falar com você nesta noite. Não é verdade o que estão falando, porque o rei, os filhos do rei estão sendo guardados. Os filhos do rei receberam o livramento de morte. Os filhos do rei vão voltar para casa são e salvo. Satanás quer tirar a tua alegria, dizendo para você: desespera, rasga as tuas vestes, acaba com a tua vida, porque não vai sobrar nada diante do problema e da dificuldade que você está vivendo no exato momento. O Senhor diz: não, isso não é verdade. Os teus filhos, a tua casa estão guardados. Os filhos do rei estão guardados. E agora Absalão foge, vai embora. Ele desaparece. E diz o texto, qual nós fizemos a leitura, que ele então foge e vai para Talmai, filho de Amiur. Foi a Talmai, filho de Amiur, rei de Gesur. Ele vai se esconder em outra terra. E Davi chorava por seu filho todos os dias. Por quem que Davi chorava? Pelo primogênito, por aquele que havia violentado a sua filha, por aquele que havia ali tirado a honra da sua filha. Mas o que Davi não para pensar, que se ele tivesse tomado uma atitude, aquele derramamento de sangue seria evitado. Por conta que ele não toma uma atitude, ali as coisas começam a tomar um rumo ainda pior dentro da sua casa, porque ele deveria ali ter tomado uma atitude quando Aminon
comete aquele crime terrível, aquele incesto contra a sua filha. Absalão foge, ele vai embora, ele vai para outra terra, porque ele não pode de maneira nenhuma ficar ali naquele lugar, porque agora a vida dele também está correndo risco. Mas o que me chama a atenção é que o texto diz que Davi chorava pela vida de Aminon. Mas e a vida de Absalão? Davi agora praticamente perdeu 2 filhos, porque um está morto, mas o outro agora foi embora, saiu para não mais voltar. Não seria correto, não seria certo agora o rei Davi ir atrás de Absalão? O momento é difícil. Eu sei que ele está vivendo um conflito familiar, mas o mesmo amor que ele teve pela vida de Aminon, ele tem que ter pela vida de Absalão. Davi, como um homem de Deus, como um servo de Deus, ele teria que ir atrás de Absalão. Ele teria que ter ido falar com Absalão. Por quê? Porque tudo isso aconteceu porque ele foi negligente. Mas agora todo mundo aponta o dedo para Absalão e chama ele de assassino, de criminoso, de cruel. Mas parece que as pessoas se esqueceram do que Aminon havia feito com a sua irmã Tamar. Pastora, mas a senhora acha que a gente tem que guardar rancor e mágoa no seu coração? Não, de maneira nenhuma. Mas assim como eu perdoo um, eu tenho que perdoar o outro. O meu perdão não pode ser somente para algumas pessoas. Eu tenho que perdoar aquele que me feriu pouco, mas aquele que me feriu bastante. Eu tenho que perdoar aquele que me deu uma grande rasteira, mas aquele que me prejudicou também em pequenas coisas. O perdão tem que ser liberado da mesma forma para um e para outro. Mas parece, dá a impressão que Davi aqui não está se importando nem um pouco com Absalão. Por quê? Porque Absalão continua vivo. Será que você vai ter que ver uma pessoa num caixão, morta, para você aprender a valorizar a vida dela? Ele valoriza agora Aminon, porque Aminon está morto, mas Absalão continua vivo. E ele agora, o certo seria ele ir atrás de Absalão, o certo seria ele ir atrás do seu filho, pedir perdão para o seu filho, e deveria também tomar ali, uma decisão para ver de que forma ele também iria punir Absalão da forma que ele havia cometido, pelo erro que ele havia cometido. Mas ele deixa ele embora. E diz o texto, durante 3 anos, nenhuma palavra, nenhum recado. Ele não manda ninguém perguntar se Absalão precisa de alguma coisa, se ele está comendo, se ele está bebendo, se ele está dormindo, se ele se arrependeu. Não. Davi ignora o que está acontecendo com Absalão, pelo fato que ele está vivo, pelo fato que para ele estava bem. Mas como que Absalão se sentiu durante esses 3 anos? O que passou no coração e na mente desse rapaz? Ele viu o pai negligenciar ali o incesto que havia acontecido dentro da sua casa, dentro do palácio. E agora, Absalão percebe que ele não tem nem um pouco de importância para o pai, que ele não é importante para o rei. Ele começa a se sentir menosprezado, menos amado. A autoestima de Absalão foi para onde no momento desse? Meus irmãos, tem horas que nós temos que refletir e por amor nós temos que passar por cima de muita coisa. Às vezes você deixou de falar com teu filho, com tua filha, porque ele errou, porque ele fez algo grave. Eu quero dizer que isto não é a solução, não é o caminho correto. Se o teu filho errou, se a tua filha errou, se o teu esposo errou, se a tua esposa errou, o momento agora é de ter uma conversa, de ter um diálogo. O momento agora é de conserto.
O momento, a oportunidade que Deus está te dando agora é de colocar a tua casa em ordem, de colocar a tua vida em ordem. Absalão, por 3 anos, vive em uma terra distante. E ele começa a ouvir conselhos de homens que não temem a Deus, que não servem a Deus, e de muitos homens que não gostam de Davi. Então agora eles começam a falar para Absalão: teu pai não te ama. Olha só, aconteceu tudo o que aconteceu, você ainda acabou sendo ruim. Não era, Davi não teria que ter feito algo, teu pai não teria que ter tomado uma iniciativa, não teria que ter feito justiça? E agora eles começam a degredir a imagem de Davi para Absalão. Começam a desmoralizar Davi para Absalão. E nesse exato momento, Absalão começa a ser cercado pelos inimigos do seu pai, pelos inimigos do palácio, pelos inimigos da sua casa. Tem pessoas que estão sendo cercadas neste momento, que estão ouvindo conselhos de pessoas que não querem ver a família unida, que não querem ver a família, que querem ver a família destruída. Quem sabe pessoas que você empurrou para longe de você, que você não está dando atenção, você está menosprezando. Os teus inimigos, as pessoas que querem ver a tua queda, estão cercando elas para poder te derrubar. Porque os inimigos de Davi viu a oportunidade em Absalão, seu filho, de destruir o reinado de Davi, de destruir a casa de Davi. Então, o Senhor te alerta neste momento. A tua família unida vai vencer muitas dificuldades e muitos problemas. Mas se a tua família não estiver unida, as consequências serão muito graves, muito grandes. Diz a palavra do Senhor que um reino unido prevalece, mas um reino dividido, ele já está destruído. É tempo de nós levantarmos as nossas mãos dentro da nossa casa, dentro dos nossos lares, para buscarmos a Deus com a nossa família. É tempo de nós clamarmos pelos nossos filhos, os filhos clamar pelos pais, pelas mães. É tempo de nós tomarmos cuidado com quem tem aproximado de nós. Para aqueles que às vezes têm ouvido conselho aí, que alguém tem se levantado para falar do teu pai, para falar da tua mãe, dos teus irmãos, toma cuidado. Porque Aminon, o conselho que ele recebeu de um primo chamado Joabe foi o seguinte: você é filho do rei, você pode fazer o que você quiser, vai lá, desonra a tua irmã, deita com ela, fica com ela. O conselho que ele recebe foi de um primo, não foi de gente estranha, foi de gente próxima a ele. Ele recebeu esse conselho. E se você observar na história, quem chega para dar a notícia para Davi que somente Aminon havia sido executado por Absalão, foi o mesmo homem que deu conselhos a Aminon, o filho de Davi, o filho de Simeia, o primo de Aminon, o sobrinho de Davi, é que veio dar a notícia agora. Foi aquele que lá atrás aconselhou: desonra a tua irmã, comete um incesto. Tem pessoas que estão entrando dentro da nossa casa o tempo todo para aconselhar e para trazer aí, muitas das vezes, a notícia ruim para nós, para falar para nós das coisas ruins que estão acontecendo. Vamos fechar a nossa porta, vamos fechar a nossa casa para as más notícias. Nós estamos vivendo um tempo que todo joelho, todo homem, seja rico, seja pobre, seja quem for, vai ter que entender que quem manda é Deus, que quem faz é Deus, que quem cuida é Deus. Esse tempo Deus está nos ensinando, meus irmãos, a tirar da nossa vida certas pessoas, a nos afastarmos de certos homens. É tempo agora de estarmos aí
olhando e observando o que está ocorrendo ao nosso redor e principalmente dentro da nossa casa. Momento de nós unirmos as nossas forças. É o tempo de nós que somos servos de Deus estarmos aí de mãos levantadas, clamando pelo livramento. Depois disso que esse rapaz foge, ele fica 3 anos fora de casa. Durante 3 anos ele vive longe da presença do pai. E enquanto isso, homens que cercavam, melhores amigos do rei, estão visitando Absalão, estão aconselhando Absalão, dizendo a ele: toma o poder, toma o trono, ocupa a cadeira que é de Davi, teu pai. Você vai fazer melhor do que ele, você é melhor do que ele. Ele está agora sendo induzido a se levantar contra o seu próprio pai. E diz a palavra do Senhor, que por conta que o coração de Absalão está amargurado, por conta da tristeza que havia tomado o coração dele, ele então decide, dentro do seu coração, a se levantar contra a casa de Davi, contra a casa do seu próprio pai. O inimigo entrou em tudo isso. O inimigo começa agora a trabalhar no coração do filho de Davi para que as tragédias continuassem acontecendo dentro da sua casa. Então, neste momento, diz o texto, lá na palavra, diz o texto, no capítulo de número 14, no primeiro versículo, que Joabe, o filho de Zeruia, um dos sobrinhos de Davi, ele prepara algo. Ele envia, Joabe, o sobrinho de Davi, envia até Tecoa, uma mulher. Uma mulher ardilosa, diz a palavra. E ele diz para ela: finge que você está de luto, coloca uma roupa aí, mas não unja a tua cabeça com óleo não, não te unjas com óleo não. Vá, porque eu vou preparar para que você entre na presença do rei. Joabe, o sobrinho de Davi, ele envia uma mulher até o palácio, para que essa mulher entre na presença do rei e diga para ele as tais palavras. Entrou, pois, aquela mulher de Tecoa ao rei e se prostrou. Ela entra e se prostra. Ela coloca o seu rosto no chão em reverência e diz para ele: rei, salva-me. Ela está fazendo um teatro, ela está sendo dissimulada, porque Joabe ordenou e disse para ela que deveria fazer isso. E diz a palavra do Senhor que Davi, ele atende essa mulher. E ela diz: eu sou viúva, meu marido morreu. E por conta disso eu venho até o rei. E ela inventa uma história que 2 filhos que ela tinha brigaram no campo. E um feriu o outro e matou o outro. Tudo isso é uma conspiração. Joabe envia essa mulher para que ela se passe por uma pessoa que ela não é. E essa mulher chega até Davi com o intuito de convencer a Davi que trouxesse Absalão de volta, né? Que ele tomasse uma atitude, que ele, por conta das leis que havia em Israel, Davi, apesar dele sentir vontade de ir atrás do seu filho, porque depois que tudo passou, depois que Davi havia superado ali aquela situação, ele começa a sentir saudade de Absalão. Mas algo impede Davi de ir atrás de Absalão. Ele se preocupa, né, com o que o povo ia pensar, com o que o povo ia falar. E então Joabe usa essa mulher para dizer a Davi: olha, melhor que você vá atrás do teu filho, porque Aminon, né, já morreu. Mas ela não usa essas palavras, ela se passa, ela tenta ali passar uma história para Davi, ali tentando convencer a Davi dentro dele do que ele deveria fazer. Mas ela não pode falar a verdade, porque ela é uma mulher ardilosa. Ela está ali para falar para o rei aquilo que havia sido mandado e ordenado por Joabe. Davi escuta a história dessa mulher
Ele ouve tudo que ela diz. E diz a palavra que depois que ele ouve a história dela, que ela diz que o filho dela havia matado o outro no campo, que um havia matado, que um havia ferido o outro, e que toda a parentela havia se levantado contra ela, pedindo que o irmão que havia matado se entregasse, fosse entregue, que ele deveria ser punido, que o seu sangue também deveria ser ali derramado. Então, depois que ela passa essa história, que ela diz para ele tudo isso, então ela fala e o rei diz à mulher: vai para a tua casa, eu vou dar ordem a teu respeito. Davi ouve a história dela, mas enquanto ele está ouvindo a história dela, Davi, que era um homem sábio, um homem muito inteligente, ele começa a perceber que aquela mulher está ali agindo, está escondendo algo. Ela está ali porque alguém havia mandado ela ir ali. E então diz o texto que ele fala para ela: eu quero que você seja verdadeira comigo. Eu quero que você fale a verdade para mim. Eu te peço que você não me encubra. Ela foi ali para convencer a Davi que fosse atrás de Absalão. Ela se passa, ela apresenta uma história que é mentira. Mas depois que o rei ouve tudo isso, diz a palavra que o rei percebe que alguém havia mandado que essa mulher o procurasse, que alguém havia convencido essa mulher que entrasse na sua presença para ali, de uma forma ou de outra, convencer a ele a trazer Absalão de volta. E então ele diz para ela: eu te peço que não me encubras nada do que eu te perguntar. E ela falou, e então diz a palavra que ela confessou que Joabe havia enviado ela, que ele havia dito para ela que fosse até o rei e que falasse tudo aquilo para o rei. E então, depois que tudo isso é revelado, o texto diz que Davi, ele manda trazer de volta a Absalão. Ele chama Joabe e ele diz para Joabe: faça voltar o jovem Absalão. Essa mulher deixa bem claro que, apesar das leis, apesar de tudo que havia acontecido, ele deveria ter que tomar uma atitude, deveria resolver aquela situação. Joabe, sendo um homem inteligente, ele faz isso porque ele tinha amor no seu primo, porque ele queria ver Absalão de volta? Não, porque ele sabia que Absalão, ele poderia, na morte, na falta de Davi, ele poderia se tornar o rei de Israel. Ele quer ganhar dos dois lados. Então, por isso ele quer agora ganhar tempo usando Davi, falando com Davi, instruindo Davi para que traga Absalão. Porque Joabe já estava sabendo que a conspiração já estava armada. Joabe já estava sabendo que era questão de tempo, e Absalão iria se voltar contra Davi. Então ele pensa: eu tenho que ganhar tempo. Se Davi não morrer e continuar reinando, eu vou ali, ter moral com ele. E se Absalão também ganhar como rei, vencer e vier a ocupar o trono, eu também aí terei uma grande moral com Absalão. Mas eu quero dizer para você, tudo isso que aconteceu e está acontecendo aqui nesse texto, Deus está mostrando para Davi que ele teria que tomar uma atitude, que ele teria que acordar e fazer o que era certo, que ele não poderia mais ficar de braços cruzados, escutando, ouvindo o que as pessoas estavam dizendo. As consequências estavam vindo sobre a casa de Davi, porque Davi estava negligenciando de novo a vontade de Deus. O que ele deveria ter feito, mais uma vez ele não faz. Jamais, não deveria nunca ter acontecido o que isso aconteceu se Davi
tivesse tomado a decisão certa. Mas agora, uma mulher entra dentro do palácio, enviada por Joabe para aconselhar a Davi a tomar novamente uma decisão que lá na frente lhe iria custar muito caro. Davi teria que ter feito isso tudo aqui muito antes de Joabe ter enviado essa mulher. Ele teria que ter ido atrás de Absalão muito antes de Joabe ter enviado essa mulher. Por quê? Porque Absalão não teria ouvido e escutado, não teria deixado entrar dentro do seu coração as coisas que já haviam entrado. Absalão já estava contaminado. Agora Davi vai trazer de volta, não é um filho, ele vai trazer um inimigo para dentro de casa. Davi está pensando que está resgatando o seu filho. Davi está pensando que tudo vai voltar ao normal, mas o que ele não sabe, não se deu conta que 3 anos havia se passado. Há muito tempo havia se passado e ele já havia perdido Absalão. Agora ele está trazendo alguém que vai conspirar contra ele dentro do palácio, debaixo do mesmo teto que ele vive. Não deixe o tempo passar. Tome atitude. Não deixe as coisas ir mais longe do que já foram. É tempo de você tomar uma atitude, de consertar aquilo que precisa ser consertado. Não espere o amanhã para fazer o que você pode fazer hoje. Vá atrás, fale, peça perdão, abra o teu coração e aí alcance aquilo que é teu, aquilo que Deus te deu. Alcance, passe a mão, segure forte, abrace o que Deus te deu. Não deixe aí vulnerável os teus filhos, a tua casa. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa me abençoar. Que Deus possa estar nos guardando a cada dia mais. E que nós possamos receber uma sabedoria divina para entendermos que Deus tem nos dado o tempo para podermos ganhar tempo, não para perdermos tempo. Faça hoje, tome a decisão hoje, mude de vida, arranca de dentro do teu peito este coração de pedra. Peça perdão, reconcilie com os teus familiares, esteja buscando a quem você ama. Abra a tua boca, deixa o orgulho de lado, deixa o preconceito de lado. Não fique olhando para as leis, não fique olhando para os obstáculos, para o que as pessoas têm dito. Aproveite a oportunidade. Não faça nada porque as pessoas estão dizendo, mas faça tudo pela palavra de Deus, pelo que Deus tem te aconselhado. Em nome de Jesus. Eu convido você nesse exato momento a colocar aí a sua água do seu lado. Você que pode se ajoelhar aí, se ajoelhe. É um momento de nós clamarmos, um momento de nós falarmos com Deus. Talvez você tenha familiares que está fora do Brasil, que está em outros países. O momento é agora de nós intercedermos, de nós orarmos. O momento agora é de nós colocarmos a nossa vida, a nossa família nas mãos do Senhor. Segure, coloque do seu lado a água que você vai estar aí usando para limpar a sua casa. Esta água, ela tem poder? Não. Somente o sangue de Jesus tem poder. Mas nós vamos usar esta água aqui, vamos orar e vamos consagrar esta água como símbolo. Porque quando os egípcios, quando o povo de Israel foi sair do Egito, diz a palavra do Senhor, que aonde foi passado nas portas, ali a marca do sangue do cordeiro, a praga e a peste não conseguiu entrar. Então esta água que nós vamos consagrar hoje, nós vamos apresentar diante do Senhor. Você vai estar limpando a tua casa com esta água e toda ação maléfica, maligna, nenhum vírus, nenhum espírito da morte que queira entrar dentro da tua casa, ou que já entrou dentro da tua casa, vai prevalecer. Porque em nome de Jesus,
Nós cremos e confiamos que essa água que está sendo consagrada vai ser usada e Deus vai operar dentro da tua casa, dentro do teu lar. A morte será afastada, a morte não vai ter poder de entrar, porque nós estamos aí nesta campanha, entrando no terceiro elo, para estarmos aí pedindo o livramento para Deus. E esta outra garrafa, como eu havia dito, você que está na campanha vai tomar esta água e também vai dar para os seus familiares. Todos que vão beber essa água, que está sendo apresentada diante do Senhor, como símbolo da vitória, como símbolo aí do livramento, você vai tomar, você vai beber. E todos aqueles que tomarem dessa água vão também estarem sendo guardados pela potente mão de Deus. Porque nessa campanha nós estamos num propósito de orarmos, de consagrarmos a nossa vida e de jejuarmos. Não se esqueçam do jejum que foi falado na campanha sobre o pão e sobre a água. Não se esqueçam, todos aqueles que entrarem no jejum, continue fazendo este jejum. Deus com certeza já abriu os céus e já enviou tua resposta. Deus está conosco, meus irmãos. Vamos orar neste momento. Querido Deus, soberano e amado Pai, a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor, aquele que não dorme, não cochila, tem nos guardado e vai continuar nos guardando. Nós estamos agora, Senhor, levantando esta água, colocando diante da tua presença, crendo, confiando. Senhor, neste terceiro elo nós consagramos estas águas. E nenhum espírito da morte, nenhum espírito do inferno, nenhuma praga, nenhuma peste terá poder de entrar dentro da nossa casa. Não terá poder contra a nossa vida, contra a nossa família. Nós declaramos que no teu sangue, no teu sangue há poder. Declaramos que a vitória é nossa, a vitória dos escolhidos, é dos ungidos. Senhor, nós oramos agora e pedimos ao Senhor que o Senhor venha alcançar os nossos lares, os nossos familiares. Aqueles, ó Deus, que entraram nessa campanha, ou aqueles que estão ouvindo, Senhor, esta palavra, que estão com as suas mãos erguidas. Ó Deus, toca a vida de cada um. Deus, toca, Senhor, esta casa, toca este lar. Nenhuma praga, nenhuma maldição chegará à nossa casa, chegará à nossa tenda. Assim como os filhos de Israel, os hebreus, assim como os teus servos ficaram dentro das suas tendas, esperando e aguardando que o espírito da morte passasse dentro da nossa casa, nós estamos sendo guardados, estaremos sendo guardados. Deus, alcança as nações, alcança os outros povos, sopra sobre a terra, lança, bate esse demônio desse vírus maligno, ó Deus, desse coronavírus. Nós decretamos guerra, nós decretamos a falência deste vírus, decretamos que esse espírito da morte será afastado da terra. Declaramos que a vitória do povo de Deus, dos servos, dos escolhidos e dos ungidos do Senhor, nós declaramos a vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Declaramos, ó Deus, que o livramento já chegou. Declaramos que nenhum dos teus filhos, dos teus servos vão perecer, estando neste país ou em outro país. Nós confiamos no poder da oração e declaramos a vitória pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Amém, amém. Meus irmãos, eu me despeço de cada um de vocês. Em breve, muito em breve, nós estaremos juntos novamente na casa do Senhor, louvando, adorando ao Senhor. Esteja aí orando, esteja fazendo propósito, antes dos cultos, coloque louvor dentro da sua casa, esteja aí pedindo ao Senhor para que esteja tomando o ambiente. E vamos nos lembrar que a nossa casa é um lugar de oração, que a presença do Senhor está dentro do nosso lar e que o culto começa dentro da nossa casa.
Que Deus possa estar abençoando. Se Deus quiser, sexta-feira nós estaremos aí trazendo mais uma palavra no culto de libertação. Esteja aí convidando os irmãos, seus amigos, seus parentes, para sexta-feira às 19h30 estar se reunindo conosco, para nós podermos mais uma vez estarmos ouvindo um recado da parte do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Glórias a Deus. Fique com Deus. Deus abençoe.